Olá pessoal, meu nome é César Francisco Raimundo, eu sou editor da www.revistacristã.org, que é o maior portal brasileiro sobre a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Neste vídeo eu vou falar sobre o fogo eterno, o castigo eterno no inferno. O inferno, para muita gente, é simbólico, né? E por aí só a gente já vê a estupidez do argumento, porque é simbólico, por exemplo? Tá, é simbólico. Mas o simbolismo se refere a uma coisa boa ou uma coisa ruim? É claro que é alguma coisa ruim que acontece com o pecador. Então, por aí só, já quem ouve esse tipo de ensinamento deveria já ficar meio assim, porque o inferno não é coisa boa. Eu sempre costumo dizer, o inferno hoje em dia está sendo um bom negócio, porque diversas pessoas estão negando a realidade do inferno, outros dizem que é aniquilação eterna, que o pecador vai deixar de existir e essa seria a morte eterna. Outros dizem que é de origem pagã, né? E é um argumento falso também, porque se for levar por esse lado, a Bíblia toda poderia ser pagã também, porque antes da Bíblia ser escrita já se falava em outras culturas a respeito de um dilúvio, a respeito de vida após a morte. Zoroastro, por exemplo, ensinava a respeito do Messias. Não é que a Bíblia copiou desses povos, é que a humanidade começou com Adão e Eva e veio de um só lugar, de um só Deus e de uma só religião. Mas à medida que os povos se espalharam depois da queda no pecado, cada povo levou um fragmento dessa religião. Então, não é de se estranhar que os pagãos em volta de Israel falassem do inferno, né? E muita gente diz assim que se é tão importante assim, se é tão perigoso ir para o inferno, por que que para Israel não foi revelado igual foi revelado para os pagãos? Os pagãos que já falavam desse assunto abertamente, né? As pessoas que assim argumentam se esquecem que a revelação de Deus é progressiva. Porque se levar por esse lado, nem mesmo a vida eterna, como é ensinada no Novo Testamento, é falada no Antigo Testamento. Então não é um argumento bom, não é um argumento plausível para negar a doutrina do inferno. Mas Jesus foi muito bem claro sobre essa doutrina. E para citar um versículo apenas, Mateus 25:46 fala que os justos irão para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno, para o fogo eterno. Mas aí alguém vai argumentar assim, não, mas essas linguagens de fogo eterno, chamas eternas, no Antigo Testamento, são usadas para as nações que Deus mandou destruir. Deus usava essa linguagem simbólica para dizer que aquelas nações seriam destruídas, né? E aí nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, que elas não queimam mais, mas são exemplo de fogo eterno, conforme diz lá na carta de Judas. Só que, embora se use essas linguagens hiperbólicas, é óbvio que na Terra tudo é temporário. Os castigos, os juízos terrenos, eles são temporários. Ainda que se use linguagem falando de fogo eterno. Agora, na vida eterna a coisa muda. A vida eterna de fato é vida eterna. O castigo eterno de fato é castigo eterno. Porque daí já não estamos mais na, na transitoriedade desse mundo terreno perdido no pecado. A vida eterna já é uma realidade depois da morte. Então, na vida eterna haverá castigo eterno e vida eterna num contexto igual. Então, não tem como a linguagem em relação à outra vida ser semelhante aos juízos temporais que Deus fez. Então, esse é mais um argumento falso contra a doutrina do inferno. E Jesus foi muito bem claro: não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ninguém pode pagar a sua dívida do pecado. Teve que Jesus vir e morrer na cruz para pagar essa dívida. E no inferno, pior ainda, porque no inferno não existe arrependimento. Eu sei que muita gente é traumatizada por causa dessa doutrina do inferno, porque foi muito ameaçada dentro das suas igrejas, por causa dessa doutrina do inferno.
Porque os pastores, eles passam a ideia de que quem está lá está arrependido e clama a Deus, e Deus não quer tirar elas de lá porque Deus está torturando elas. Mas não é assim. No inferno não existe arrependimento. Mesmo diante do sofrimento, da ausência de Deus, a pessoa não quer sair de lá. Vocês vejam a parábola do rico e do Lázaro. Claro que é uma parábola que fala sobre Israel na antiga aliança e sobre Israel depois da ressurreição de Cristo, que as posições se mudariam, né? Os judeus deixariam de ter privilégios e os gentios, os pagãos, teriam os privilégios que eram dos judeus. Mas essa parábola, ela esconde uma verdade espiritual a respeito da vida após a morte. O rico que está em chamas no Hades, ele, depois da morte, na parábola, ele não fala em nenhum momento o nome de Deus, nem mesmo a palavra Deus ele não fala. E ele olha para Abraão e faz a mesma coisa que ele fazia em vida. Ele olha de patrão para patrão e diz: ó, Abraão, manda Lázaro, que era um mendigo, né, que vivia na porta dele em vida, manda Lázaro que molhe a ponta da minha língua, porque eu estou em tormento nessa chama. Mas em nenhum momento ele fala que ele está arrependido dos pecados dele, em nenhum momento ele clama por Deus, ele não fala nada a respeito disso, ele só pede coisas e benefícios para Abraão. Inclusive, pede para Abraão que mande que alguém ressuscite dos mortos para avisar os irmãos dele em vida para não caírem naquele lugar de tormento. Então, não existe arrependimento no inferno. Não existe. Ali não tem pessoas coitadinhas que estão clamando por Deus, estão querendo misericórdia, não. Porque se existisse arrependimento no inferno, com toda certeza o fogo do inferno se apagaria. Então não pense que se trata de Deus ser um Deus castigador e torturador. É que na verdade é o seguinte: Deus, ele é a fonte de todo o bem. Ele é a única fonte do bem. Mas as pessoas querem viver o bem que pertence a Deus, e só ele pode fornecer o bem. As pessoas querem viver isso sem Deus. Mas se você se afasta de Deus, você se torna separado de Deus. E estar separado de Deus é estar no inferno. É estar no pior sofrimento possível. Jesus sentiu isso na cruz quando ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus sentiu na cruz a dor que é estar separado de Deus. E essa dor, ela é eterna. Então não se engane que o inferno não existe e com essas argumentações idiotas aí que tentam mostrar que o inferno não existe. Aliás, o inferno é um eterno testemunho de que a pessoa não quer se arrepender. Uma vez perguntaram para o mestre católico Eckhart o que faz arder no fundo do inferno. E ele disse: é o eterno não e não e não. Ou seja, as chamas do inferno, elas se mantêm acesas porque existe um eterno não e não e não contra Deus. É isso que faz o inferno ficar aceso. Porque havendo um sim para Deus, havendo arrependimento, o inferno deixaria de ser. Mas Deus, pela sua onisciência e por conhecer o coração humano, ele já sabe que o inferno vai durar para sempre. Aí alguém poderia dizer assim: mas não seria melhor Deus aniquilar essas pessoas? Bom, aniquilar, fazer com que essas pessoas deixem de existir, torna a situação pior ainda. Porque uma vez estando no estado de inexistência, elas não poderão clamar para sair desse estado. Elas estarão inexistentes. Então é uma situação que piora mais ainda, porque estando em estado de existência, estando vivos no inferno, pelo menos é um eterno testemunho de que elas não querem Deus, não querem para todo sempre. Poderia haver arrependimento? Sim, poderia, mas não há. Então é um eterno testemunho. Então, o que eu digo é o seguinte: ao invés de você ficar preocupado, mas é tão horrível, eu não consigo conceber isso. Ao invés de ficar preocupado com isso, você deveria entender
que tem pessoas que não querem Deus e não querem você, inclusive. Porque quem for inimigo de Deus vai ser teu inimigo também. Então não tenha pena dessas pessoas, não tenha dó delas, porque tudo aquilo que é correto e perfeito para alcançar essas pessoas foi feito em vida. E ainda no inferno elas existem para proclamar que elas não querem Deus. Eu sei que pode ser um assunto angustiante, eu sei que você pode ter entes queridos que faleceram ou até que se suicidaram, mas lembre-se de uma coisa: Jesus é o Salvador. E para citar um teólogo que eu não vou me lembrar o nome agora, ele diz que as pessoas que estão no inferno elas serão minoria. É como a população de um país e comparada com uma minoria que está nos presídios. Por exemplo, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, mas a população carcerária ela é desse tamanhozinho perto da população do Brasil que está em liberdade. Essa é a realidade que vai ser a vida eterna. A maioria vai ser salva. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, falando, explicando a porta estreita, o caminho que conduz à perdição, que é mais largo, e o caminho da vida é mais estreito. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, e isso não é ideia da minha cabeça. Grandes teólogos já falaram sobre isso. É que ficou no popular, na mentalidade popular, que a maioria esmagadora vai se perder, que o inferno é mais certo. Sim, de um ponto de vista, sim, o inferno é mais certo para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Mas só que Jesus é o Salvador. E eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, mostrando 10 argumentos do porquê a maioria vai ser salva, a maioria esmagadora. A população do inferno vai ser como uma população carcerária diante de uma população livre de um país. Vai ser semelhante a isso. Então, se você for para o inferno, saiba você que você vai estar entre a minoria e não vai estar com a maioria que vai estar do lado de Deus. Porque Jesus é o Salvador. Ah, mas eu vejo todo dia tanta gente que morre sem Cristo. Como é que você sabe que elas morreram sem Cristo? Ah, mas aquele cara levou uma vida devassa a vida inteira. Tá, mas como é que se sabe que até o último momento ele foi assim? É que nem o ladrão ao lado da cruz de Jesus, que quando foi crucificado aqueles dois ladrões ao lado de Jesus, os dois estavam blasfemando contra ele, os dois. Mas depois, um tempo ao lado de Jesus na cruz, um deles se arrependeu. E se isso não tivesse sido escrito, nós não ficaríamos sabendo até hoje, desse momento particular com Jesus na hora da morte. Nós não ficaríamos sabendo. Talvez o julgamento que você faça, e eu também já fiz no passado, das pessoas que morreram, seja semelhante aos parentes desse ladrão que morreu ao lado de Jesus. Que provavelmente, se ficaram sabendo da crucificação dele, falaram, esse aí se perdeu. Mas não ficaram sabendo daquele diálogo que depois, posteriormente, foi escrito no Evangelho de Lucas. Que é aquele momento particular com Jesus. Mas daí o religioso não vai gostar disso, porque ele vai falar assim, poxa vida, eu a vida inteira estou servindo a Deus aqui, em sofrimento, levando uma vida piedosa, e o cara levou a vida inteira em devassidão, e na última hora ele se converte. Mas o religioso não leva em questão é a sensibilidade para se arrepender. Será que se você não tivesse sido salvo há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ou mesmo hoje, será que você teria a mesma sensibilidade para se arrepender dos seus pecados daqui para frente, até o dia da sua morte? Porque o pecado endurece o coração. Jesus foi muito bem claro que as pessoas, quando ouvem de mau grado, quando endurece o coração, se diz assim que cegou-lhes os olhos e tapou-se os ouvidos para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e se convertam e sejam por mim curados. Ele diz, é mais ou menos assim, parafraseando o que Jesus disse. Então o pecado ele causa endurecimento do coração. Aquele ladrão se converteu ao lado de Jesus na cruz na última hora, porque ele não estava nessa situação de endurecimento.
O outro que não se converteu estava. O outro não teve a sensibilidade, o outro estava com o coração totalmente fechado. Então, não se trata de se converter na última hora. Eu tenho a certeza que todo mundo na humanidade inteira, desde Adão e Eva até o último homem, a última mulher que for nascer nesse mundo, todos terão um momento particular com Jesus. Um no começo da vida, outros no meio do caminho, outros no final. Alguém em algum lugar vai ter, num certo ponto da sua vida, aquele momento particular com Jesus, rejeitando ele em vida e, por consequência, rejeitando até a morte. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Mas não deixe de acessar www.revistacristã.org. Aí lá em cima tem o link Literaturas, que vai abrir uma página que tem mais de 250 livros sobre escatologia bíblica, inclusive o meu e-book O Fogo Eterno, em que eu falo desse assunto detalhadamente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.